Olá, pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos. Daremos início ao nosso webinar em 2 minutinhos para que todos os participantes possam entrar. Muito obrigada. Não há de quê. Agora sim, pessoal, creio que já podemos dar início à apresentação de hoje. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Obrigada já pela presença de todos vocês. Quero informar a todos vocês alguns detalhes de pós-webinar, né? Até amanhã, todos vocês participantes receberão um certificado dessa apresentação, a gravação por e-mail. A gravação também ficará disponível no nosso hub de treinamentos, caso vocês queiram compartilhar com os colegas. Meu nome é Thaís Vick, eu sou responsável pela cobertura, né, dessa solução Saival e outras soluções que nós chamamos de Research Intelligence, que é o portfólio de inteligência de pesquisa, de soluções analíticas da pesquisa, para a América Latina, né? Então, nós temos uma equipe aqui, Brasil, que cobre a parte América Latina Sul, e depois vocês terão meu contato para qualquer dúvida que vocês tenham, para solicitar apoio pós-webinar. A ideia hoje é trazer para vocês um conteúdo super personalizado para pesquisadores, para que vocês consigam ter um mapa da sua linha de pesquisa. Então, pensar estrategicamente fortalezas e debilidades da sua linha de pesquisa em termos, desde a sua carreira, pensar na sua carreira com quem colaborar, onde publicar, estratégias de construção de títulos, resumos e palavras-chave. Tem muita coisa interessante hoje aqui. E essa solução Saival é um software analítico da produção científica extremamente robusto, potente, porém ele é muito indutivo, de muito fácil acesso. É um software que está disponível em algumas instituições brasileiras, não são todas, e depois vocês podem consultar aí a biblioteca de vocês para saber se a sua instituição tem acesso a essa ferramenta. As grandes, principais instituições no Brasil já têm acesso ao Saival, e depois, se você tiver essa possibilidade de ir até uma grande instituição que já tem acesso ao Saival, caso a sua não tenha, você pode acessar dentro de outras instituições. Pessoal, vamos passar aqui, eu quero mostrar para vocês hoje 3 passos diferentes, 3 caminhos diferentes para chegarmos ao nosso nível de análise, que são as nossas linhas de pesquisa. Só 2 recadinhos. Então, até amanhã, todos vocês receberão um e-mail automático do Zoom com o material informado aqui, certificado, gravação e também um survey para que vocês possam dar o feedback de vocês, que para nós é muito interessante receber a opinião de vocês sobre o nosso trabalho. Eu vou começar, vejam que é uma solução modular, ela é dividida por módulos, cada módulo tem um objetivo de análise, trabalha de uma forma diferente.
E além disso, o Saival é alimentado pela base de dados Scopus. Por quê? Por dois motivos. Scopus hoje é a maior do mundo em termos de cobertura, né? É a maior do mundo. Nós temos registros de livros, capítulos de livros, patentes, revistas, trabalho de conferência. São mais de 95 milhões de registros. Então, a nossa cobertura é a maior do mundo. Claro, estamos tratando de literatura revisada por pares. Então, vocês têm a maior cobertura do mundo em Scopus hoje, e não somente por esse motivo, mas também porque a estrutura de metadados que está disponível em Scopus, e nós estamos falando agora de perfil de afiliação, perfil de autor, todas essas estruturas são processadas no Saival em questões, são trilhões de valores processados em questões de segundos. Então, é todo um processo muito interessante aqui, e aqui nós temos mais de 30 conjuntos de métricas, são infinitas as possibilidades de combinação de métricas para as nossas análises. Eu vou começar com vocês entrando no módulo de overview, mas hoje vamos focar no módulo de tendências mundiais, que é esse módulo de trends. Nós já vamos passar por esse módulo. É nele que ficam todas concentradas, esse nível de análise em linhas de pesquisa. Por que que nós chamamos, por que que eu digo para vocês que seria possível analisar diferentes outras, hoje não é o nosso foco passar pelo perfil institucional, a gente teria a possibilidade de analisar um perfil de um único autor, criar grupos de autores, as instituições criam os PPGs para analisar, né? A CAPES avalia a pós-graduação usando essa ferramenta. Então, nós teríamos aqui vários. Vocês estão vendo esses ícones aqui do lado esquerdo da tela, são os níveis de análise que nós temos disponíveis. Eu posso analisar um perfil de um autor, posso analisar um perfil de uma instituição, posso analisar tudo sobre um país ou um conjunto de países, posso analisar tudo sobre o mundo, e, de forma geral, posso criar também publication sets, que são conjuntos de documentos, posso ir personalizando esses conjuntos, eu posso analisar revistas, posso analisar áreas de pesquisa, e tenho aqui as nossas linhas de pesquisa. Nós criamos, antes, vejam que aqui eu estou com o perfil da USP aberto, e na parte superior da tela, vocês verão que a divisão antes da ciência era por grandes áreas e sub-áreas de conhecimento, era a possibilidade que nós tínhamos de análise. Agora nós temos, a Elsevier criou um nível de análise como se fossem as nossas linhas de pesquisa. Como nós fizemos isso? Dividimos a ciência com base em padrões de citação. Então, por exemplo, se eu publiquei um artigo sobre inovação tecnológica, por exemplo. Todos os trabalhos que estão citando o meu trabalho estarão dentro de uma mesma linha de pesquisa, um mesmo cluster de temas ou de um mesmo tema. E aí nós clusterizamos a ciência, então um cluster seria uma parte mais macro, então tudo sobre inovação tecnológica está dentro de um mesmo cluster. E aí, um tema mais micro dentro de inovação tecnológica organizacional, dentro de um contexto específico, seria um tema. Então, para que vocês comecem a entender a ideia, um cluster, claro, é uma parte mais macro, e um tema é uma parte mais micro. Então, temos essas duas entidades disponíveis para análise dentro dessa seção de topics. Esse é um dos caminhos que nós conseguimos começar a analisar as linhas de pesquisa dentro do Saival. Então, por exemplo, dentro do perfil da USP, se eu clico em Topics, aqui na parte superior, eu consigo visualizar todos os clusters de temas e todos os temas que a USP está trabalhando. E esses temas são as nossas linhas de pesquisa. Por temas, pessoal, nós definimos, então, esses temas, nós chamamos de Topics of Prominence, os temas de proeminência mundial. E o que a gente quer dizer com proeminência, né? Vejam aqui que nesse período de 2013 a 2022, os pesquisadores da USP estão contribuindo com mais de 27 mil temas de proeminência mundial e mais de 1.400 clusters de proeminência mundial. Então, aí a parte mais macro e a parte mais micro. Estou visualizando aqui, posso selecionar macro ou micro, e tenho a visualização aqui por tabela. Vejam que ele vai atualizar aqui, eu selecionei agora os tópicos, e agora eu selecionei a parte mais micro. Então, os 27 mil tópicos da USP, eu poderia
na parte superior, selecionar um campo específico de conhecimento, caso eu esteja interessada dentro da área de medicina, na sub-área anatomia, eu vou selecionando esses tópicos. Pessoal, aqui, ele está calculando aqui, deixa eu voltar para... Agora sim. Vejam que na nossa lista, ele classifica a lista de temas de proeminência mundial da USP pelos que têm mais quantidade de documentos publicados. Então, ele vai classificar por scholarly output, que é a quantidade de documentos publicados. E eu poderia classificar essa lista por percentil de proeminência. Então, aqui nessa setinha em laranja, eu poderia classificar. Como calculamos, como chegamos até essa proeminência desse tópico? Vejam que esse tópico de dentes e ossos, né, provavelmente é um tópico relacionado à área de odonto. Nós temos aqui mais de 3.000 documentos publicados pela USP, então é uma linha de pesquisa dentro da odonto. Se eu clico aqui nessa barrinha em laranja, vejam que eu tenho a proeminência. Como eu calculo a proeminência? A proeminência, pessoal, é o ímpeto desse tópico no mundo. E como nós chegamos a esse cálculo dessa proeminência? Combinando essas 3 métricas. Então, contagem de citações, contagem de visualizações e o site score das revistas. Então, com essa combinação de 3 métricas, nós chegamos até esse valor que significa o ímpeto desse tópico no mundo. Uma outra informação importante, quanto mais próximo de 100.000, mais ímpeto tem esse tópico no mundo. E ímpeto, pessoal, é diferente de importância, né? Nós temos, por exemplo, um tema no Brasil, uma linha de pesquisa que é a dengue, não necessariamente é importante no mundo, né? O ímpeto nós estamos falando aqui em termos de momentum desse tópico no mundo. E já temos estudos comprovando que a proeminência desses tópicos está relacionada com a capacidade dessas linhas de pesquisa de receber fomento, aporte financeiro para as pesquisas. Então, além de você conseguir visualizar as suas... você pode trabalhar de forma interdisciplinar também em diferentes linhas de pesquisa, você consegue visualizar quais das suas linhas de pesquisa têm maior possibilidade de receber financiamento, né? As que têm maior proeminência, mais ímpeto, são as que têm mais chances de receber financiamento. Além dessa visualização por tabela, né, de todos os tópicos da USP, e eu poderia filtrar por grandes áreas e sub-áreas na parte superior da tela, eu tenho essa possibilidade aqui de visualização por roda, né? Essa nossa wheel aqui traz, vejam que eu estou visualizando somente top 1% mundialmente falando dos tópicos de proeminência da USP. Esse é um caminho, né, que nós temos. E aqui a gente tem a interdisciplinaridade dos tópicos. As cores, pessoal, representam as disciplinas, os campos de conhecimento. Aqui está a legenda abaixo. A quantidade de documentos está representada pelo tamanho de cada um desses globinhos. Então, se eu clico aqui nesse tópico de proeminência da USP, que provavelmente é da física, a gente tem a quantidade de documentos publicados dentro da USP e no mundo, né? 560 documentos da USP, 5.000 no mundo. Uma proeminência aqui bastante alta, né? De 99.000. De novo, quanto mais próximo de 100.000, mais ímpeto tem esse tópico no mundo. E a interdisciplinaridade do tópico fica bem visível aqui. Por quê? Os tópicos que estão mais próximos da borda, no caso, esses tópicos aqui, por exemplo, dermatite alérgica de contato, né, pele, é uma linha de pesquisa que está muito mais relacionada à medicina e ela não tem tanta interdisciplinaridade. Já esses tópicos que estão centrados aqui, mais ao centro, por exemplo, esse tem um tema de COVID. COVID, de certa forma, é bastante interdisciplinar, então, aqui ele está centrado mais, conseguimos visualizá-lo mais ao centro da roda. Então, aqui você consegue também, nós estamos visualizando os tópicos da USP. Eu posso entrar no meu perfil de autora e visualizar a interdisciplinaridade das minhas linhas de pesquisa, por exemplo. Eu vou usar aqui com vocês agora o segundo ícone. Estávamos trabalhando um viés institucional. Agora nós vamos
para o nível de análise de autor. Eu posso fazer uma busca aqui em Search por qualquer pesquisador que tenha duas ou mais publicações em revistas indexadas, automaticamente encontrará já o seu perfil no Saival. Não é necessário criar um perfil, automaticamente você encontra. Eu vou usar um autor aqui, como exemplo aleatório, o Carlos Raimundo é um autor peruano. Vejam, pessoal, agora o Saival abre o perfil desse autor e na mesma aba, com o mesmo passo a passo, nessa aba aqui, Topics, nós agora conseguimos visualizar as linhas de pesquisa desse autor. Então, um outro caminho, caso você esteja pensando em buscar um autor referência na sua área, ou o seu orientador, ou o seu supervisor de pós-doc, orientador de mestrado ou doutorado, você pode usar perfis como referências, que são os nossos autores, que a gente chama de autores pares, né? Os autores que trabalham dentro da mesma linha de pesquisa. Você pode consultar aí os perfis, não somente o seu, também qualquer perfil de autor que você tenha como referência na sua área e analisar como se dá o trabalho dele nessas linhas de pesquisa. Então, aqui na aba Topics do Carlos Raimundo, ele tem 126 linhas de pesquisa ativas. Então, aqui a gente tem na tabela, de novo, mostrando tudo sobre os temas de proeminência do Carlos, 44 documentos em Lean Manufacturing, um impacto de citação, aqui essa métrica é super interessante, pessoal, impacto de citação ponderada por campo de conhecimento de 1,12. Essa métrica, o valor dela é de 1. Tudo que está acima de 1 está alcançando impacto de citação acima da média mundial esperada. É super interessante essa métrica porque esse field weighted significa que ela tem a ponderação por campo. Ela vai comparar, no caso aqui do Carlos, engenharia com engenharia no mundo. Então, os trabalhos publicados naquele mesmo ano de publicação, dentro da mesma área, do mesmo campo de conhecimento. Então, tem a ponderação por campo, ela é muito mais justa no seu cálculo na hora de pensar em impacto de citações. Ela vai comparar maçãs com maçãs. Aqui, no caso do Carlos, 12% de impacto de citação acima da média mundial esperada, que é 1. E o percentil de proeminência também dessa linha de pesquisa. Então, super interessante, a gente começa a visualizar a linha de pesquisa em termos de relevância mundial, de impacto, de ímpeto, para saber direcionar os nossos futuros trabalhos, né? Então, se a gente estiver pensando estrategicamente em fortalezas e debilidades das nossas linhas de pesquisa. Da mesma forma, eu tenho a roda aqui com a interdisciplinaridade das linhas de pesquisa desse autor, do Carlos Raimundo. Só a título de curiosidade, pessoal, aqui na seção de publicações, vocês podem explorar depois, hoje nós estamos passando por um tema específico que é descobrir tudo sobre a sua linha de pesquisa, mas só para que vocês tenham uma ideia, uma das funcionalidades super interessantes do Saival está aqui na seção de publicações, na sublinha by authorship type. Vejam que interessante essa informação. A gente tem quartos de revistas, tem muita coisa aqui. Mas só para que vocês tenham uma ideia, conseguimos analisar o tipo de autoria, qual é a contribuição relativa de um autor para o seu conjunto de documentos. Então, por exemplo, o Carlos, de 2013 a 2022, nos últimos 10 anos, tem 253 documentos publicados. Ele não figura como primeiro autor em nenhum dos seus documentos. Então, aqui a gente consegue também identificar padrões, né, de contribuição científica dentro de um perfil de autoria. Quais são os tipos de autoria? Claro que não vamos entrar nesse mérito de discussão, cada autor, tempos de carreira, trabalham de forma diferente, disciplinas também, cada campo de conhecimento tem as suas especificidades, então é tudo muito relativo, só para que vocês conheçam essa funcionalidade que é nova e exclusiva do Saival. Agora, trabalhamos um pouco com o perfil institucional, vocês visualizaram agora um pouco do perfil de autor. Eu poderia, da mesma forma que no ícone de países, aqui no ícone dessa bandeirinha, buscar dentro de um país os tópicos. Então, por exemplo, aqui clico no Brasil, abro o perfil do país, seleciono um campo de conhecimento que me interessa na parte superior da tela e seleciono os tópicos
E aí eu consigo ver todas as linhas de pesquisa dentro do Brasil. Então vejam que a gente consegue trabalhar por vários caminhos em diferentes níveis. Nível nacional, né, nível de um país, nível de uma instituição, nível de um autor. Eu posso criar grupos de autores, PPGs, e analisar as linhas de pesquisa desses PPGs. E também agora, essa é a parte mais interessante, porque agora eu quero... Aqui vocês estão vendo aqui na aba Topics, todas as linhas de pesquisa do Brasil, né? E eu tenho agora a possibilidade, esse é o caminho que eu considero mais interessante, porque nós vamos direto, especificamente para a nossa linha de pesquisa, na que a gente mais trabalha. Então, aqui no quinto ícone, tópicos, clusters e grupos, eu vou fazer uma busca na parte superior em Search, por uma palavra-chave que mais represente a minha linha de pesquisa. Eu, por exemplo, trabalhei com inovação, gestão da inovação e gestão do conhecimento organizacional. Então, na busca em Search, eu vou usar a palavra em inglês, Knowledge Management. Vejam, já tenho aqui a palavra-chave, então vocês podem usar esse mesmo passo a passo, usem esse caminho, que é o principal, e aí vocês encontram direto a sua linha de pesquisa. Eu encontrei, vejam, pessoal, a quantidade, aqui destacados em amarelo, de linhas de pesquisa acerca de gestão do conhecimento que o Saival nos traz. Vocês podem observar que o primeiro tem essa bolinha em cinza mais escuro, mais em negrito, e os outros mais claros. Essa é a classificação TC e os outros são T ponto algum número. TC é um Topic Cluster, ou seja, significa que esse que está em negrito é um cluster. Dentro dele estarão todos os outros listados abaixo. Nós clusterizamos todos esses tópicos, esse T ponto algum número é um tópico. Então, esse tópico, vejam que um tópico é uma parte mais micro, significa um tema ainda mais específico dentro de gestão do conhecimento. Tacit Knowledge é um conhecimento tácito, então é uma parte ainda mais específica dentro da linha de pesquisa de gestão do conhecimento. Eu poderia analisar, aí fica a critério de vocês, analisar um nível ainda mais micro ou analisar o nível macro. Eu escolho, nesse momento, analisar um cluster para que vocês tenham a visualização mais global dessa linha de pesquisa. Vou selecionar aqui o primeiro, que é o cluster. Vejam que o Saival abre o perfil dessa linha de pesquisa e eu estou ainda no módulo de overview, ou seja, visualizando os principais indicadores de performance. Eu vou clicar aqui na parte, logo abaixo do título dessa linha de pesquisa, analisar esse cluster em detalhes. Quando eu clico nessa opção, o Saival nos leva ao módulo de tendências mundiais. E aqui, pessoal, essa página é fantástica, porque aqui você tem um mapa, tudo sobre a sua linha de pesquisa. Eu sou bastante suspeita, porque muito antes de estar vinculada a Elsevier, já trabalhava como pesquisadora, né, pós-doc, e já usava o Saival em grandes instituições para pensar estrategicamente a minha carreira, as minhas publicações e tudo mais. Então, vejam, nós temos agora no módulo de tendências a página da minha linha de pesquisa, e aqui eu consigo saber tudo, eu tenho um mapa completo. Por exemplo, quero buscar colaboração internacional para os meus futuros trabalhos. Aqui na aba Authors, eu tenho uma lista, vejam que o Saival vai abrir agora, uma lista, pessoal, dos top 500 autores dentro da minha linha de pesquisa em todas as partes do mundo. Eu posso limitar essa lista, classificar aqui a minha lista, né? Por exemplo, estou interessado, eu quero fazer colaboração somente com a Europa. Então, eu clico aqui no continente europeu, eu posso limitar também por país, eu quero buscar, estou pensando em fazer um projeto de pós-doc ou qualquer coisa nesse sentido, dentro de um país europeu específico. Então, eu limito aqui a minha busca dentro de um país europeu e encontro os autores trabalhando na minha linha de pesquisa dentro daquele país na Europa. E aqui, né, além dessa informação da busca filtrada, eu consigo modificar as métricas. Então, vejam, eu estou aqui com Views Count, quantidade de visualizações dos trabalhos do Dimitris. Eu quero saber se esse autor colabora bastante internacionalmente. Então,
eu clico aqui na setinha ao lado da métrica e consigo modificar as métricas. Eu clico aqui em colaboração, colaboração internacional. Deixa eu diminuir um pouquinho a tela para conseguir modificar a métrica. Agora sim. Vejam, colaboração, a métrica de colaboração internacional, eu poderia selecionar essa métrica e agora nós temos aqui uma classificação dessa lista de autores dentro da minha linha de pesquisa que mais colaboram internacionalmente. Então, eu tenho a porcentagem aqui. Eu sei que o Dimitris é um autor que mais da metade dos seus trabalhos é proveniente de colaboração internacional. Ou seja, mais de 30 trabalhos aqui do Dimitri. Eu tenho acesso a esses documentos, tudo que está em azul é clicável, então eu consigo conhecer os documentos desse autor, e aí, pessoal, eu começo a encontrar os autores pares, né? A gente começa a trabalhar pensando também em um benchmarking de autores. Você consegue visualizar como os autores da sua área estão trabalhando, onde eles estão publicando, com quem eles estão colaborando, e aí você consegue também pensar em impacto, né? O Dimitri é um autor que tem bastante impacto de citação ponderada aqui, 3,87, é bastante, são 287% de impacto de citação acima da média mundial esperada. Então, tem muita informação aqui bastante interessante. Eu vou classificando a lista pelo que é mais relevante para mim, né, de acordo com as minhas demandas de análise. E vejam aqui, na parte superior, que eu também tenho, além das métricas, eu posso aqui modificar essas 3 métricas. Eu dei um exemplo para vocês aqui de colaboração internacional, mas eu posso modificar as outras métricas também. São, como eu disse antes, são mais de 30 conjuntos de métricas que vocês podem explorar depois. E aqui nesse heatmap é um mapa de calor que ressalta para vocês as informações mais expressivas de cada autor. Então aqui, pessoal, vocês encontraram já um mapinha para buscar colaboração. Não necessariamente colaboração internacional, você pode buscar colaboração dentro da sua instituição, dentro do seu país, dentro da sua região, né? Então fica a critério de cada autor. Pensei, agora tem um mapinha de colaboração internacional, tudo isso eu posso exportar, então eu tenho essas opções aqui de exportação em XLS ou CSV de qualquer tabela, gráfico, análise que estamos fazendo. Uma outra informação interessante, quero buscar uma revista para publicar os meus futuros trabalhos. Então, dentro da página da minha linha de pesquisa, eu tenho aqui Scopus Sources. Sources são as fontes de Scopus, ou seja, as revistas que estão indexadas em Scopus. E aqui nessa aba, eu consigo uma lista de revistas especificamente trabalhando dentro da minha linha de pesquisa. Pessoal, isso é um mapa muito completo, muito difícil assim, de encontrar em qualquer outro lugar. Então, vejam, nós temos agora uma lista de top 100 revistas que mais trabalham ativamente dentro da sua linha de pesquisa no mundo. Claro, aqui não faz sentido para mim, nesse caso, limitar por país. Pode ser uma opção para vocês, mas eu posso visualizar mundialmente todas as revistas publicando dentro da minha linha de pesquisa. Eu sei, por exemplo, que a revista de gestão do conhecimento é uma revista super interessante. Ela tem aqui aqui as métricas, né, relativas a ela, contagem de citação, então, mais de 14 mil citações nos últimos 10 anos. É uma revista super expressiva para 300 trabalhos. De novo, eu tenho acesso a esses documentos. Então, além de conhecer onde publicar futuramente, eu tenho a possibilidade, clicando aqui nesses 300 documentos dessa revista, de fazer um filtro e usar esses documentos para as minhas futuras listas de referências, criação de referencial teórico. Então, por exemplo, eu faço uma limitação aqui do lado esquerdo da tela. Eu quero somente o estado da arte da pesquisa. Eu vou clicar nos últimos 2 ou 3 anos, por exemplo. Eu vou limitar esse conjunto de documentos somente pelos últimos 3 anos de publicação, para ter aqui acesso ao estado da arte, né? Depois eu quero somente os trabalhos de acesso aberto, clico em Open Access. E eu quero também trabalhar somente com artigos, então aqui eu tenho um filtro por tipos de documentos. Eu tenho aqui artigo, revista, livros e capítulos de livros, trabalho de conferência.
e eu vou filtrar. E também eu tenho filtro por idioma. Então, aqui, no caso, todos estão em inglês, mas eu poderia, se eu estivesse trabalhando com uma revista em escopo, são mais de 40 idiomas, então eu poderia ter aqui outros idiomas. Vou aplicar esses filtros. Então, eu limitei a minha busca dentro dessa revista, que eu sei que é uma referência na minha linha de pesquisa, eu limitei pelos últimos 3 anos de publicação, estado da arte, limitei por somente trabalhos de acesso aberto, open access, e limitei por somente artigos. E eu tenho um conjunto de 17 documentos que eu posso baixar, eu posso conhecer tudo sobre esses documentos aqui na parte superior. Nessa opção, na parte superior direita, exportar, aqui em Export Spreadsheet. Vejam, pessoal, a quantidade de informação. O pessoal aqui das instituições que nós trabalhamos falam que isso é um cardápio de metadados que a gente tem disponível sobre esses conjuntos de documentos. Então, eu consigo saber desses 17 documentos, por exemplo, qual é a contribuição para os objetivos da ONU, aqui em Sustainable Development Goals. Eu consigo ainda saber sobre esses 17 documentos quais são as citações por patentes, as citações por políticas públicas, documentos de políticas públicas. Tem muita informação rica e em detalhes aqui nessa seção de exportar todas essas informações que são interessantes. Eu posso selecionar tudo que é interessante para mim e exportar como XLS ou CSV. Ou diretamente salvar como um conjunto de documentos para criar aí um conjunto para uma futura lista de referências, né? Para começar a criar um referencial teórico para os meus futuros trabalhos. Então, aqui eu já mostrei para vocês um pouco de como encontrar colaboração internacional, buscar os autores dentro da minha linha de pesquisa. Agora, encontrar uma lista de revistas para publicar que trabalham ativamente dentro da minha linha de pesquisa. Dentro dessa linha de raciocínio, encontrar uma lista de referências, né, um potencial referencial teórico para os meus futuros trabalhos, e também agora, na aba instituições, eu consigo pensar em projetos também na área da minha linha de pesquisa, quais são as instituições no mundo que estão trabalhando dentro de gestão do conhecimento, as top instituições no mundo trabalhando dentro dessa linha. Então, eu sei, por exemplo, pensar aí, pós-docs, né, pessoal de doutorado, sanduíche, não necessariamente, mas vocês conseguem visualizar a página dessas instituições para buscar projetos em parceria, visitas técnicas, etc. Então, aqui vocês têm a lista das instituições trabalhando dentro da sua linha de pesquisa. Nessa sessão, primeira sessão, pessoal, de summary, vejam que eu tenho... pessoal, essa é uma das últimas partes aqui do nosso webinar de hoje. Eu já vou pedindo para vocês deixarem as dúvidas de vocês usando o nosso Q&A, a sessão de perguntas e respostas, que está aí na barrinha abaixo da tela para vocês. Por gentileza, deixem as dúvidas de vocês e eu posso também solicitar a abertura no microfone já ao final da apresentação, caso vocês queiram fazer algum comentário. Nessa aba aqui, pessoal, de resumo, summary, vejam que interessante essa informação. Eu tenho as principais métricas sobre a minha linha de pesquisa, então, nos últimos 10 anos, eu estou analisando aqui últimos 10 anos, eu poderia modificar o período de tempo. Nós temos mais de 20 mil documentos publicados em gestão do conhecimento, tudo que é de colaboração internacional. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca de uma métrica dentro do SciVal, esse ícone aqui ao lado da métrica, se eu faço um clique, nós temos essa página, essa janelinha que se abre, mostrando tudo sobre a métrica. Então, como foi feito o cálculo da métrica, o que significa essa métrica, qual é o objetivo dessa métrica, como combinar essa métrica com outras. E a gente tem aqui, claro, toda métrica tem a sua limitação, então é importante conhecer como é feito o cálculo, como a gente pode combinar essa métrica, quando ela é útil para ser usada, tudo muito bem detalhado e explicadinho aqui para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tenham acerca de uma métrica, é só clicar no íconezinho
e a gente tem aqui toda a explicação. Aqui, por exemplo, uma introdução sobre os tópicos de proeminência na ciência, que é essa criação das nossas linhas de pesquisa. Então, além das métricas, na parte superior, eu tenho essa nuvem de frases-chave que representam a maior relevância mundial. Então, vejam, as top 50 frases-chave por relevância, baseadas em um conjunto de mais de 20 mil documentos, quase 21 mil documentos, aqui no caso da minha linha de pesquisa. Pessoal, isso aqui é extremamente estratégico quando vamos pensar em construções de títulos, resumos e palavras-chave dos nossos futuros trabalhos. Por quê? Se eu penso em usar, por exemplo, knowledge creation, em um futuro trabalho que eu vou publicar, eu sei, agora eu tenho a informação de que knowledge creation não tem tanta relevância mundial como knowledge sharing. Então, eu penso estrategicamente a seleção das minhas palavras-chave ou frases-chave que eu vou usar em título, resumo ou palavras-chave. Por quê, pessoal? Quando um autor do outro lado do mundo entrou em uma grande base de dados internacional e vai buscar trabalhos para citar com um termo, né, uma palavra-chave, nós estamos aqui mostrando para vocês as que têm maior relevância mundial, ou seja, as que estão sendo mais utilizadas. Então, muito provavelmente, esse autor lá do outro lado do mundo está buscando, dentro da minha linha de pesquisa, compartilhamento do conhecimento, knowledge sharing. Então, a hora que ele digita knowledge sharing em uma grande base de dados internacional, a grande base de dados vai buscar os trabalhos que estão mencionando dentro do seu título, resumo ou palavra-chave, essa palavra. E aí vai trazer como resultado para ele o documento que está mencionando essa palavra-chave. Então, você tem, se você usa os termos mais relevantes mundialmente na construção do seu título, na construção do seu resumo, na construção das suas palavras-chave, você tem chances de receber mais visualização para o seu trabalho é mais acessado nessa base de dados depois que ele foi publicado, obviamente, e um trabalho que recebe muitas visitas tem mais chance de ser citado. Então, o seu impacto você tem mais chance de receber impacto aí para o seu trabalho. Então, pessoal, depois perguntem aos seus colegas quais deles pensam estrategicamente na construção de título, resumo e palavra-chave. Isso é extremamente, é uma dica, uma super dica aqui para vocês, para construção estratégica de futuros títulos, resumos e palavras-chave. Então, aqui vocês têm essa nuvem para usar aí como referência para os seus futuros trabalhos, né? As palavras-chave com maior relevância mundial. Um pouco mais abaixo, eu tenho um resumão das instituições mais ativas na minha linha de pesquisa. Tudo que está em azul é clicável, então eu consigo conhecer os documentos publicados por essas instituições. Os países mais ativos na minha linha de pesquisa, de novo, conhecendo os documentos desses países. Para quem quiser construir um referencial teórico, aí uma revisão da literatura, por exemplo, aqui vocês têm um mapa completo. Então, criação de revisão da literatura sobre a sua linha de pesquisa, está tudo completinho aqui sobre os top países que mais publicam e com acesso a esses documentos desses países. Um pouco mais abaixo, os top autores no mundo, publicando dentro da minha linha de pesquisa, e, por último, as top revistas ou conferências que também são mais ativas, publicando na minha linha de pesquisa. Tudo com acesso aos documentos de cada uma delas. Pessoal, tudo isso eu posso exportar, então eu consigo exportar toda essa informação. Nós fizemos 4 caminhos diferentes, né? Nós trabalhamos hoje com perfil institucional, indo até a sua linha de pesquisa, o perfil de um autor, então vocês podem buscar referências na sua área, né? Um coordenador, um supervisor, um pesquisador que é referência na área, visualizar o perfil dele, clicar na seção de tópicos e conhecer tudo sobre a linha de pesquisa, as linhas de pesquisa daquele autor especificamente. Um próximo passo foi a avaliação por países. Então, quais são como um país trabalha dentro da sua linha de pesquisa. E, por último, nesse quinto ícone, diretamente na busca por palavra-chave, nós chegamos aí a um mapa completo
de como acessar tudo sobre a nossa linha de pesquisa. Então, essas foram algumas dicas de pensamento de colaboração nacional e internacional, busca, né? Busca por colaboração, busca por como encontrar a melhor revista para publicar, estratégias de construção de títulos, resumos e palavras-chave, e também colaboração com projetos de outras instituições. Aqui vocês depois podem explorar as outras abas, né? Eu passei somente por um módulo com vocês hoje, que foi o módulo de tendências mundiais, mas nós temos esse módulo de benchmarking. Nesse módulo, vocês podem selecionar as suas linhas de pesquisa, comparar de acordo com mais de 30 conjuntos de métricas, usando esse módulo de benchmarking de comparação. Posso comparar autores pares, posso comparar instituições. Então, um software muito completo para analisar a produção científica. Eu vou agora ao nosso Q&A para saber das dúvidas de vocês. O Roberto está nos perguntando se tem alguma forma mais simples de agrupar perfis do mesmo autor com nomes de citação diferentes. Roberto, eu imagino que você esteja falando sobre o mesmo autor que tenha perfis criados de perfis diferentes porque ele utiliza diferentes nomes. Eu creio que seja isso. Depois, se você puder confirmar para mim, Roberto, nós temos um videozinho no nosso canal do YouTube, Elsevier Pesquisa, de 3 minutos, que mostra para vocês como unificar o seu perfil de autor. Então, caso você tenha um autor, um colega, enfim, ou o seu perfil tenha duplicatas, né, tenha perfis, a base de dados tenha criado perfis diferentes para o seu perfil de autor, eu vou entrar aqui em Scopus com vocês rapidamente para mostrar na busca por autores, como vocês podem fazer esse processo. Então, dentro da base de dados Scopus, você pode diretamente unificar o seu perfil de autor. Aqui na busca Authors, eu vou buscar um perfil, vou usar o meu perfil como exemplo, nome e sobrenome. Na busca em Search, encontrei o meu perfil. Pessoal, se eu tivesse diferentes formatos de nome em outras publicações, a base teria criado, né, o robô de Scopus capta o metadado da publicação. Então, se o autor utiliza diferentes formatos de nome nos seus diferentes documentos publicados, o robô de Scopus, perdão, entende que são diferentes autores. Então, o robô capta o metadado da publicação e cria o perfil para o autor. Se ele encontra nomes diferentes, ele vai criar perfis diferentes. Então, fiquem atentos, porque o seu perfil pode ter aí diferentes nomes, diferentes formatos de nome. Então, o meu caso aqui já está unificado. Mas, se ele não estivesse, eu conseguiria ver aqui uma lista de perfis que eu poderia selecionar um a um, que são relativos às minhas publicações, seleciono todas as caixinhas que vocês encontrarem com o seu nome e clico aqui nessa opção que para mim está indisponível, né? Porque o meu já está unificado, mas eu tenho essa opção aqui, Request to Merge Authors. Então, é uma solicitação para você unificar os perfis. E aí, é um passo a passo muito rapidinho, de 3 minutos, que você unifica o seu perfil. Então, o robô de Scopus deixa de gerar diferentes formatos de nomes para você e junta tudo em um único perfil. Então, aí você pode, uma vez que você unificou o seu perfil em Scopus, automaticamente ele estará no Saival disponível para análise. Não sei se ficou claro, pessoal, a explicação, mas depois eu posso compartilhar com vocês o vídeo no nosso canal do YouTube, Elsevier Pesquisa. Você tem lá um videozinho de unificação de perfis em Scopus. É um videozinho de 3 minutos. O Gustavo está perguntando sobre compartilhar a aula. Gustavo, então a gravação desse webinar ficará disponível tanto no nosso canal, o Hub de Treinamentos, e também para os participantes de hoje recebem por e-mail a gravação. E vocês podem revisar a gravação, pausar e depois replicar o passo a passo que fizemos aqui juntos hoje e também compartilhar com os seus colegas. Roberto confirmou que é isso mesmo. Obrigada, Roberto.
O Marcos está agradecendo aqui. Eu que agradeço, Marcos. Obrigada pelo seu gentil feedback. E, pessoal, só para avisar vocês, o nosso hub de treinamentos tem novidades aí de próximos webinars. Vocês podem visitar a página do hub, que praticamente todo mês vocês encontram um calendário de próximos webinars, sempre com apresentações personalizadas para pesquisadores. Tem mais um pessoal agradecendo aqui, Ednar, Sérgio, Tainá. A Tainá está perguntando como podemos ver se nossa instituição é parceira do Saival. Tainá, eu sugiro que você consulte a biblioteca da sua instituição. As grandes instituições no Brasil já utilizam o Saival, tá? Já tem subscrição ativa. Mas eu sugiro que você faça contato com a biblioteca ou talvez a pró-reitoria. Seguramente eles vão saber te informar se a sua instituição já assina o Saival. Roberto está informando aqui, comentando, né? Essa ferramenta é maravilhosa, estamos fazendo uma comparação do nosso programa de pós-graduação com outros programas com nota maior na avaliação da CAPES. Queria dicas para comparar grupos, mas acho que isso é tema para uma outra aula. Roberto, depois, se você quiser entrar em contato comigo por e-mail, até amanhã vocês receberão o meu e-mail. Então, a gente pode conversar mais sobre isso, dar dica como comparar os grupos. Usando o módulo de benchmarking, o segundo módulo, você seleciona os PPGs e ali são mais de 30 conjuntos de métricas que você pode combinar. Inclusive, a CAPES faz esse processo, esse mesmo processo usando esse módulo de benchmarking. Então, depois, se você puder, eu vou colocar aqui o meu e-mail, e depois nós conversamos mais especificamente sobre esse assunto. É t.vic@elsevier.com. Não temos mais dúvidas, pessoal? Acho que conseguimos passar por todas aqui as perguntas de vocês. Acho que já conseguimos responder todas. Eu acho que é isso, então, pessoal, por hoje. Muitíssimo obrigada pela atenção, pela participação. Estamos em contato, então, por e-mail, para qualquer dúvida. Revisem a gravação, porque aí vocês podem ir pausando a gravação e replicar o passo a passo que fizemos juntos hoje. Até uma próxima, então. Deixo vocês aí com esse conteúdo por e-mail. Até amanhã, todo o material vocês receberão por e-mail. Abraços e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.